Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira e no Sem Censura nós vamos conversar sobre educação dos surdos, por causa da redação do Enem. Nós vamos falar de ensino à distância, vamos falar de música e vamos falar de cinema. Os nossos convidados são Solange Rocha, que é historiadora, e ela vem nos falar sobre educação dos surdos, que foi o tema da redação do Enem desse ano, que foi um ótimo assunto, muito bem achado. Você não gostou? Nossa, maravilhoso. O campo está em festa. Vocês adoraram, né? Muito bom. O orgulho surdo, nossa, mandando bombou. ver. É importante. A visibilidade, né? É muito bom, muito bom. Nós estamos com a Karine Rocha, que é intérprete de Libras do INES. Prazer em tê-la aqui, Karine. Obrigada, prazer meu. Prazer é muito nosso. Estamos com Daniela Thomas, que é cineasta, diretora, e ela é diretora de teatro, inclusive, né, Daniela? E já vi muita exposição sua. Muito. Meu Deus. Eu sou bombril. Eventos, Olimpíadas, tudo. Vamos lá. E ela está acabando de lançar Vazante, que é o seu primeiro longa-metragem solo. Só dela, só ela que assina, ela é responsável por tudo. Prazer em tê-la aqui, Daniela. Obrigada, querida. Estamos com Stephen Boxay. Como é que se diz? É isso aí, boss gay. Boskay, não era nada disso. Ok. O Stephen é pesquisador da cultura brasileira. Ele vem nos falar sobre o livro Samba e Afropolítica durante a ditadura militar brasileira e em função dos arquivos sobre a censura que foram liberados agora no Arquivo Nacional. Exatamente. Maravilha, prazer em tê-lo aqui. É um prazer. Estamos com Carlos Eduardo Bielchowski. Errei de novo? Não, acertou, Bielchowski. Que é presidente do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. E ele vem nos falar justamente sobre o consórcio que promove a educação pública de qualidade no ensino à distância. Muito bom, é muito bom isso. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Estamos com o nosso querido Bruno Barros, que vai falar com vocês agora, né, Bruno? Oi. Boa tarde. Que lindo! Boa tarde a todo mundo. Aprendi aqui com a Karine. Boa tarde, muito boa tarde ao senhor e à senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. A hashtag você já sabe. É Sem Censura, a mensagem cai aqui. Eu passo para eles. É facinho, facinho, velho. Maravilha. Eu, quando entrevistei muito pessoal do SUS, inclusive entrevistei você, eu adorei a história do orgulho surdo. O que é o orgulho surdo, Solange? Acho que a gente está num momento de emergência das identidades, né, que nunca tiveram visibilidade. Então, junto com os negros, com o grupo LGBT, tudo isso. Então, assim, eu acho que tudo isso conversa com esse tempo. Só que a visibilidade da questão do surdo fica um pouco, às vezes, um pouco apagada ou dentro de um grande campo, que é o campo da educação especial, onde eles querem se deslocar, porque se veem como minoria linguística. Então, a questão dessa discussão hoje, esse foco hoje é a questão da língua de sinais. Então, isso assim, o que isso significa do ponto de vista político, né, enfim, para toda essa comunidade surda que se identifica com a língua de sinais, porque você tem surdos também que não utilizam a língua de sinais, isso é uma outra discussão. Mas, de toda sorte, esse tema do Enem trouxe essa visibilidade, que é o que a gente precisa. Então, assim, as pessoas ficam espantadas, e eu também me espanto. Como historiadora, o Instituto tem 160 anos. Quer dizer, há 160 anos, uma instituição pública, federal, pertenceu ao Império, República, né? Então, eu fico impressionada como é que uma instituição que há 160 anos faz um trabalho desde o século XIX, de divulgar, de trazer produções de outros países, dos outros institutos, né, para as províncias, falando ainda do século XIX, que hoje as pessoas ainda se surpreendem com esse tema. Mas, de toda sorte, tudo aquilo que a gente viu na mídia, e, enfim, mas que coisa, que tema diferente e tal. Não, eu acho ótimo, o debate está posto e essa visibilidade interessa. Porque a pauta dos surdos, que são as escolas bilíngues, ainda a gente está muito distante de tentar... Então vamos falar. Vamos lá. Quantas pessoas surdas existem no Brasil? A gente tem aqueles dados aproximados, 9 milhões, 10 milhões, né? E se a gente pegar a idade, exatamente, pegar a idade escolar, aí a gente tem uma população enorme. Só que a gente não fala só com foco na escola. A TV Brasil, por exemplo, ela é pioneira. Ela tem um programa todo dedicado à população surda, né, que é o jornal visual.
Nós também, lá no Instituto, né, criamos a TV Ines, que é uma TV via web, toda ela também acessível ao surdo, com legenda e com o tradutor intérprete. Eu acho que é isso, porque essa televisão ela é legal em si, mas ela também é pedagógica. São 10 milhões de pessoas que não têm acesso, que querem ver novela, querem ver o filme da Daniele, se não tiver legenda, os surdos não vão ver teu filme. Entende? Aí fala assim, vou botar legenda em filme brasileiro, que história é essa? Mas é óbvio, o sujeito está lá, o sujeito está todo mundo, são bocas falantes que não tem o menor sentido, então tem que ter legenda. É preciso que a gente tenha esse tipo de atenção. Eu acho que essa prova do Enem, parabéns pelo INEP, eu acho que é extraordinário isso. Foi uma forma de escapar da polêmica dos direitos humanos de uma forma muito inteligente, no fundo, que é tocar um problema de inclusão. E não escapou, né? Na realidade, não escapou, porque esse tema está dentro desse campo semântico, né? De direitos humanos, porque você não tem direito, todo cidadão, né, é igual perante a lei. Sim, e aí? Aí você senta num sofá de tarde, de noite, de madrugada, e não tem. Você tem alguns programas que tem até, e a telinha, às vezes, do tradutor intérprete é minha, eu sou míope, eu não enxergo. Eu não consigo. Se eu fosse surda, aquilo ali para mim não tinha o menor sentido. Então você tem que pensar nessas pessoas de detalhe. Alô, pessoal, aí que, né, pessoal, quem banca, produtores. São 10 milhões de consumidores. Compram carro, sabonete, pasta de dente, vamos vender. O surdo pode dirigir? Pode tudo. Só não consegue ver aquilo que não está acessível para ele. O resto é tudo igual. Tá, porque o fato dele não escutar buzina não tem a menor importância. Não, tem outro tipo de... Você tem de sinalização. Tem uma sinalização no carro, né, para que a outra pessoa, o outro motorista que esteja à frente, do lado ou atrás, possa perceber que ali tem um sujeito que percebe a realidade de uma outra maneira. Mas é um cidadão, paga imposto e tal, e é um consumidor. Às vezes eu já chego a esse ponto, dizendo assim, olha, eles compram pasta de dente, então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Tentando... 10 milhões é um número 10 milhões, gente. É muita gente. Olha só, em relação ao uso de Libras ou não, porque essa discussão é uma discussão muito antiga. Muito que a gente... E você acompanha... Pois é, e é muito esquisita. Porque aquele negócio, não vamos deixar que os surdos... você impedir que a gente fale por gestos para tentar desenvolver um outro lado. Não vai dar certo isso, e não deu, né, Solange? A verdade é que não deu, graças a Deus, acabou essa discussão. Não deu. Eu acho o seguinte, a aquisição de linguagem oral desde criança, isso pode acontecer. Eu acho que a Constituição também fala, é prerrogativa dos pais escolher o modelo. Se ele quer escolher o modelo tal. Mas, invariavelmente, assim, os surdos, de uma maneira geral, eles buscam mais tarde, mesmo se tiverem só em escolas cujo modelo é aquisição de... escola regular ou com aquisição de linguagem oral, depois eles vão entrar, quando eles entram em contato também com esse outro universo dessa língua reconhecida, né, oficialmente, no Brasil é uma língua reconhecida, né, oficialmente, com lei, decreto e tal. E aí é um mundo, porque é uma porta que você abre. Você vai em qualquer evento, tem a surdo, as associações de surdo, alvorada, dos bailes, os lugares onde eles estão, é maravilhoso. Aquela língua está ali solta, falando de tudo. É a língua em que eles sonham, que eles amam, que eles pensam, que está a cognição, a subjetividade. Então, essa discussão, eu acho que como você mesmo falou, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar em projetos por exemplo, linguístico para criança surda. Por que a gente faz? Porque a língua também não brota. Isso também é uma ilusão. Você pode ter, numa família de surdos, de criança surda em família ouvinte, você ali, às vezes, as famílias criam uma língua própria, mas aquilo, uma linguagem, mas não é uma língua. O menino sai dali, ele não tem como compartilhar, porque aquilo é uma coisa muito própria da família. Agora, ele precisa adquirir essa língua. Essa língua se adquire como nós adquirimos. Então, precisa ter um ambiente linguístico para que, desde pequeno, essa é a defesa pelas escolas bilíngues. Não são escolas especiais. É preciso que haja essa compreensão. Eu acho que a gente tem uma onda inclusiva, de um certo ponto de vista muito interessante, mas porque há bem pouco tempo, historicamente, 10, 20 anos, era até impedido que muitos diretores de escola, não, aqui não vamos matricular. Eu tenho amigas minhas, mães de surdos, que batiam de porta em porta, em escola pública e privada. Solange, isso não mudou muito. Não você mudou. Sabe não, disso. Mas agora tem que matricular. Matriculou.
Agora a lei fala assim, não pode matricular que essa diretora aí tem Ministério Público, vai ser processada. Tá. Então, Agora, detalhe. Segundo, você consegue... acesso à escola, mas não tem acesso ao conteúdo. Se não tem política linguística para o surdo, esquece. Não vai rolar. O que as escolas fazem? Elas pagam o intérprete de Libras, a mãe paga, como é que faz para minimizar? O que mais? Todas as alternativas, tudo pode tudo pôr, que você né? está falando, Por isso que precisa de uma política linguística. Acho que em 2013, salvo engano, houve o MEC chamou a gente em Brasília, especialistas, acadêmicos, fizemos uma política linguística, né, para os surdos, desenvolvemos isso. Esse documento está lá, precisa agora a gente implementar, né? Espero que toda essa movimentação maravilhosa que o Enem trouxe, né, para nós, né, porque a gente fica ali, a gente não quer gueto. Não quer. O gueto é um território que você vai para se proteger. Mas a gente está ali, se fortalece e vamos embora, vamos para a vida, vamos para o mundo. Não, né? E o surdo, ele é o menos... Guetificado? Eles são... É incrível. Por isso que eu falei do orgulho surdo, porque é o único que consegue transformar um pseudo-gueto num grande orgulho. Surdo. E às vezes, assim, muitas famílias de surdos, quando eles casam, e são casamentos consanguíneos, e que eles ficaram surdos, a etiologia da surdez pode ser hereditária, eles ficam torcendo. Vai nascer surdo, oba! Isso é que eu fico impressionada. Torcendo, porque aí você ouve você de jeito é o diferente. Tomara que meu filho nasça surdo como eu. É muito bacana. Porque é minoria linguística, porque é uma outra compreensão, outra percepção. É preciso que a sociedade... Às vezes a pessoa fica assim, assustada. Né? Meu Deus, o que é isso? Não, é isso, é normal. Eu tenho uma amiga nossa de trabalho, que é a Wanda, a família dela são 7 surdos, ela é a única ouvinte, ela diz que traiu a família, porque são 4 irmãs surdas. Pai, mãe, todo mundo surdo, avô surdo, todo mundo surdo, e ela é a única ouvinte. Desde criança, com 4, 5 anos, ela é intérprete da família toda e tal, agora é uma senhora e tal. Mas é preciso que a sociedade brasileira conheça essas histórias, né? Essas histórias são muito interessantes, muito... Quem sabe o próximo filme da Daniele, assim, mais assim, porque ela já andou lá. Ela já andou namorando. Eu já encontrei Daniele naqueles longos corredores do Instituto. O Valdo. Era o Valdo? O Valdo era o surdo, Era o surdo, a Nanda dava a Fernandinha, aula pra ele, né? Justamente de Libras, né? Quer dizer, você fez, então, um curta, chegou a fazer alguma coisa, não? Não, foi um longa. Você fez o longa? Primeiro dia, o primeiro dia. O primeiro dia. E o Valdo, esse ator, ele é o primeiro ator surdo, não como surdo, mas ele tem um quiquito de ouro. Muito bacana, muito bacana. Um ator surdo. Você é professora do curso de Pedagogia de Libras. Sou, do Pedagogia Bilíngue. Sou professora do INES há 35 anos de História. Já peguei todos os segmentos. Ensino básico, médio, superior, pós. O que você gosta mais? História, fazer pesquisa de história com eles. Agora nós estamos terminando, eu estou terminando de escrever o livro dos 160 anos do Instituto, né? Estou no Arquivo Nacional fazendo pesquisas lá, encontrando uma documentação super interessante para a gente socializar. E esse livro vai ser socializado com as pessoas do campo e quem quer ir até lá no Instituto, se interessar por pesquisa, porque a gente tem conexões. O Instituto é muito interessante. Posso contar uma pequena história? Pode, sim. Rapidamente. Um diretor do Instituto de um determinado período, né, o doutor Armando de Paiva Lacerda, que era primo do Lacerda, né? Ele foi diretor do Instituto de 30 a 37, entrou com Getúlio, muito amigo da Cecília Meirelles e tal, coisa. Eu sempre ouvi dizer, assim que eu entrei no Instituto, que houve uma rebelião de surdos e tal, que os surdos quebraram tudo, que não sei o quê. E aí os surdos às vezes exageram, quem conta um conto aumenta um ponto, ele disparou um canhão lá na porta, assim, aquilo já era uma coisa já bem interessante, aquilo tudo. E eu sempre quis entender. Faltava uma ponta, o doutor Armando foi exonerado, eu lembro que ele pediu que o Café Filho lesse um desagravo e tal. Sabe quando está faltando, o historiador é assim, mas está faltando um fio. Aí um dia eu fui para uma história, né? Estava com dor, fui para um acupunturista. Nossa, porque eu estou escrevendo um livro, estou muito tenso. Ele falou assim, eu tenho uma servidora antiga que... Aí no dia seguinte eu estava lá, porque acabou a dor. E ela começou a falar. Aí eu falei assim, doutor Armando, como é que foi a gestão dele? Ele disse assim, quem tirou ele foi o Dutra. Tá. Por quê? Porque ele era primo do Trifino Correia, que era do Partido Comunista. Na época em que o Trifino era deputado federal e o Prestes era
Aí ele sofre uma delação e é exonerado. Por que ele sofre a delação? Porque ele escondeu o preste dentro do Instituto. Caramba, Essa que história eu bacana, acho que uma delícia isso. Então tem um monte de coisa. O Henri Vallon também andou lá. Eu acho assim, o Instituto não é aquele gueto. Quando o colega diz que passa lá na porta, mora lá em Laranjeira, né? Ele passa ali e fala assim, mas a gente tem que ver o que aquilo é um hiperlink, você clica, tem um monte de coisa lá dentro, muita Eu estava falando para ela que eu coisa. tenho maior inveja. Eu moro lá perto, passo, olho aquele prédio e falo, eu quero trabalhar aqui dentro também. Esse prédio é muito lindo, bonito. é lindo. Não, Esse prédio mas é a muito última lindo. história que eu tenho uma fama horrosa... Porque senão depois ninguém mais fala aqui, não, né? A última história é o seguinte, quem trabalhou lá e que tem uma carta linda para o Hélio Oiticica, ele fala assim, Hélio, hoje não estou bem, o que me salva são as crianças surdas-mudas. Quem trabalhou lá? Lígia Clark. O trabalho da Lígia é uma coisa incrível que ela fez com as crianças. Então, assim, esse é um instituto. Entende? Essa é a educação de surdos. Então, assim, o que passou por ali é preciso ainda, eu tento como historiadora passar. Então, quando eu vi o tema, eu primeiro fui para um cantinho, chorei. E depois fui para a festa. Pronto, vamos lá, gente. Muito bom. Karine, olha só. Eu vou te interpretar. Karine, olha só. Agora você faz. Agora Karine, você faz. Você tem que correr pra caramba, hein? Você fala, precisa correr? Parabéns, eu fiquei Muito impressionada obrigada. com o seu Parabéns, foi exercício processado com físico. exercício. Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que você faz? O que a boca faz? Parece que a boca faz parte dessa língua, né? Como tem a expressão, como tem a língua de sinais, ela está dentro dos parâmetros da língua de sinais. Que a gente tem a configuração de mãos, tem os gestos, tem o movimento, Você faz locação. uma porção de coisas muito E aí eu tenho que engraçadas, fazer porque é o movimento que está acompanhando. Então, quando eu faço, por exemplo, se eu fizer magro, é magro. Se eu falar de gordo, é gordo, né? Então, o gesto, a expressão facial, a expressão corporal. Então, eu estou aqui interpretando sentada, às vezes eu fico, parece que eu estou dançando, mas é o contexto histórico, né? Quando a Solange fala sobre a história, e aí eu tenho que contextualizar, e aí eu tenho que fazer, era lá, e agora no século XIX. Então, isso tudo faz parte da língua. É da língua brasileira muito de sinais. bacana, dá muita vontade de aprender. Vamos Muita lá, vontade. Vera, vamos lá. Aprender. Ok. Olha só, de historiadora para historiadora. Aliás, está cheio de historiadora aqui hoje. A Daniela está com um filme, eu não sei se você viu, mas vale a pena ver, que não sei quem viu aqui, porque eu vi, né? Então, você já estreou em cinema? Não, amanhã. Amanhã começa, então ótimo, todos no cinema. Estaremos lá. A Daniela tem manias de historiadora. Eu estudei 2 anos de história, né? Pois é, e deve ter ficado, me deu a sensação quando eu vi o filme, que você deve ter dito, esse tipo de erro eu não quero no meu filme. Esse tipo de erro, eu quero refazer a época para que as pessoas quase tenham um barato, uma viagem... De transporte, Isso, né? que elas se vejam como era diferente. Quer dizer, não é mesmo simplesmente a roupa, a fala, não sei o quê. É todo um pensamento, é um conjunto de coisas. Eu acho que você tentou fazer isso à exaustão. A exaustão. E o filme fica muito bom para quem gosta dessas coisas. Eu, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu vi uma papaya num filme de Darwin. Eu disse, realmente, agora acabou a brincadeira. Se perde a graça. Então, o teu filme é aquele, não vamos perder nunca a graça. Você se preocupou muito com isso, Muito. não foi? Por várias razões. Primeiro que filme de época é sempre uma coisa curiosa, né? Como você falou, assim, é sempre uma interpretação de hoje. Então, assim, é muito divertido você ver filmes de época que você fala assim, esse filme de época sobre o século XVIII foi feito em 1970, esse em 65, esse não sei o quê. E meu desejo era ver se eu conseguia fazer uma coisa que fosse assim, a imagem do que a gente sabe sobre esse período, o que é a historiografia brasileira, o que os arquivos nacionais, etc., os Debrés, os Rendas, os Spix e Márcios sabem, mostram sobre aquele período. O Brasil tem pouquíssima imagem, né? Desde que ele foi, que os portugueses vieram para cá. Porque era escondido mesmo, né? Era proibido. Proibido. O primeiro vai ser posto Exatamente. em Pernambuco. Então é muito, assim, séculos e séculos de escuridão, sem imagem, um país sem imagem. Uma coisa... O teu personagem principal é um tropeiro, que é uma personagem do século, da época colonial, fascinante. Porque é o cara que, na verdade, né? que ele é o link, ligação. né? Ele é aquela coisa que anda e tal.
Eu acho que o filme é do tropeiro. E depois ele está com Não, eu sei que você defende a menina, que você fala que o filme é da menina. Mas eu achei... Pode. Não, não precisa explicar. Não quero ser assim, chata. Não, eu também não. O filme, ele tem uma narrativa esquisita, porque você está com um personagem, uma hora o personagem vai embora. Aí o filme fica com o outro personagem. Aí esse personagem se envolve com alguns outros. Aí você fica com esses outros. Então, é um tipo de narração, apesar de ser um filme dramático, convencional nesse sentido, mas tem uma brincadeira que é assim, não é sobre uma pessoa. Tá. Né? É um portrait, é verdade. Né? É sobre a época que você quer esse convívio nessa casa, nessa mansão, assim, decadente, num lugar decadente. Você achou aquela casa? Como é que você fez aquilo? Não é tudo. Mentira, você achou aquilo? Achamos aquela casa. Tem várias. O Brasil está para ser descoberto. Parecia um quadro. Parecia um quadro. Coisa, né? Muito extraordinário. Isso é em torno do Cerro, é perto de Dom Joaquim. Não, tem uma cena, desculpem, gente, eu estou aqui no barato total, mas é porque tem uma cena que desce, aquela cena da caverna, que é bem no começo, quando ele desce aquele caminho. Eu digo, gente, esse lugar eu queria ver, eu queria conhecer, de tão bonito que é. E você faz tudo preto e branco, né? Mas assim mesmo tem assim, a gente ficou na vila, no Cerro, que é uma cidadezinha perto de Diamantina, 100 quilômetros de Diamantina. Era um lugar muito importante, chamado Vila do Príncipe, né, na época. E aí tem assim, a 1 hora, todas as coisas que você vê no filme são a 1 hora do Cerro. Assim, todo dia era uma van para ir 1 hora, uma van para voltar 1 hora, uma aventura. Mas é tudo, aquelas paisagens são todas as paisagens adjacentes àquela fazenda. É muito bonito, é muito bonito. O ator é um português, é um dos melhores atores que eu já vi. E ele tem uma cara de época também, né? Ele tem os dentes assim, todos tortos, que nem os meus, assim, todos tortos e um olho, assim, ele é uma cara... Tem um olho torto, tem um defeito, né? Ele tem assim. Não, é uma verruga interna aqui, mas que não atrapalha nada. É aquela coisa que convive com tudo, né? Ele pirou. Quando ele foi escolhido, 6 meses antes do filme, ele passou a não usar... Ele virou uma piada em Lisboa, me contam. Passou a não usar sapato e não falava com ninguém. Fez ele muito bem, porque como ele ia ter que andar descalço e você ia mostrar muito o pé dele, tinha que ser aquele pé safado, aquele homem que não gosta de usar sapato. Exato. E o final é muito surpreendente. Não posso contar mesmo. Não, spoiler. Olha só, deixa eu ir para o intervalo. Rapidamente, a gente vai continuar conversando com a Daniela. Um minutinho só. A gente vai conseguir o trailer, será? E estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra rapidinho para Bruno Barros. Olha aí, Vera, Silvia Pérez, do Uruguai, mandou uma mensagem aqui pra gente. A Solange disse que 10 milhões é a população de surdos do Brasil. Ela fala que 10 milhões é 3 vezes a população do país dela, o Uruguai. Ela disse que precisa sim de inclusão e temos que pensar nisso. Tem uma pergunta do Beto Lessa para a Daniela. Ele quer saber, em relação às críticas lá do Festival de Brasília, como é que você recebeu, se você concorda com essas críticas durante o festival. Foi o Beto Lessa. Pode responder. Posso responder? As críticas do Festival de Brasília foram, se centraram basicamente na questão da representação do negro no filme. Eles disseram que é uma representação antiquada, assim, né, que é a escravidão, como se fosse assim, a escravidão fosse uma moldura para protagonismo branco, né? O filme, eu tentei fazer um filme coral, fazer um filme que mostrasse a dinâmica da vida naquela época. Então, assim, eu falo isso, né? Sobre o humano, a questão humana do Brasil, que era uma sociedade escravocrata, patriarcalista, extrativista, religiosa, enfim, eram coisas muito terríveis juntas que faziam uma infelicidade geral, sabe, ali naquele lugar. Então, eu entendo que o momento, como essa questão da representação das minorias, né, de pessoas que têm sido assim totalmente ignoradas, né, pela mídia, pelas artes visuais, pela sociedade inteira, inclusive, pela sociedade toda, estão clamando por atenção. Eu absolutamente, sabe, eu estou completamente convicta que isso é um movimento. Agora, a arte é um negócio complexo, porque a arte ela não é imediatamente reativa. Ela não deve ser militante. Uma arte militante deixa de ser arte. Então, o que eu gostaria é que essas pessoas
todos que fossem ver o filme, fossem ver o filme de mente aberta, para ver um objeto de arte, uma reflexão sobre um tempo feita por uma cineasta, não por uma militante, por uma cineasta pensando o cinema, pensando a vida, pensando a história do Brasil. E a crítica é pertinentíssima, importantíssima, mas o filme pode perder, entendeu? Porque ele tem uma sutileza que pode perder se você for muito focada em se é sobre representação, se é sobre questões da pauta, das discussões sociais, políticas de hoje. Esse é que é o problema do filme, né? Porque ele é duro, o filme é cruel, o filme você sofre, as pessoas sofrem, é uma felicidade geral, como diz ela, é desengano em cima de desengano, mas é do que nós somos feitos, é a nossa carne e sangue. A gente se reconhece ali. É a nossa história. E eu compreendo um pouco as críticas do movimento negro, no caso, mas eu acho que ela tem razão. Não é o filme dela. O filme dela é uma outra coisa. Então é complicado. Mas, enfim, não tem jeito, né? Mas foi feito, foi levantado. Mas olha que coisa legal, que é o seguinte, uma pintura, Posso mostrar um pedacinho do filme? favor. Porque aí a gente Nossa, vai vai ser falar de uma ótimo. coisa mais concreta. Emília, você quer passar? Pode passar. Ô, Manuel, traz o baú dos panos. Seu Antônio, que bom que você chegaram. Vai chamar ela, Joana. Não é mais aqui não, senhora. Naninha se foi. Ela, mas o menino morreu. Naninha morreu. Sois o único irmão vivo. Não era pra Mó de Vosmecê receber uma parte das coisas que era dela? Foi-se tudo no dote de Naninha. Eu só sou um devedor na mão dos tropeiros. Pai! Ai, meu Senhor Jesus Cristo. É o tropeiro. Maria Joaquina, sai da janela. Preciso vos dizer uma coisa que muito me custa. A vossa esposa, minha Beatriz, ainda não teve as regras. Não tem medo, não. Beatriz, minha filha, agora Vosmecê é dona de tudo isso aqui. Tenho medo. Tem medo, não. Oh, meu Deus, quanta tristeza. Não Nossa, fala aí que você estava tomadas falando. lindas. Eu não sei mais. Eu também. Imagina perdi um que pouco. vergonha, né? A pessoa vê o próprio filme e fica... Ótimo. Fantástico. Não, é que enfim, a tese do filme, assim, me perguntaram isso várias vezes, a tese do filme é o seguinte, será que o afeto, que eu acho uma coisa tão profunda do ser humano, consegue sobreviver a essas coisas tão terríveis como preconceito, distâncias, né, escravidão, patriarcalismo? E essa que é a hipótese do filme. No filme não dá muito certo. Não dá, não. Não, eu fico pensando se daqui a 300 anos a gente vai se achar tão feio quanto a gente acha aquelas pessoas. Não, né? Tomara que não, né? Bom, enfim, esse é um assunto que foi ótimo, porque, mal ou bem, esse filme levantou. Isso é que é o meu maior orgulho Levantou desse uma filme. coisa. É o fato de que nos cadernos de cultura estamos falando, por causa desse filme que está sendo criticado, da questão da representatividade do negro no cinema. Eu acho que sim. E esse assunto é importantíssimo, né? Aí tem uma... Posso contar uma cena? Pode. Tem uma cena que um dos escravos, você vê, e é uma cena muito impressionante aquela, porque eu fiquei sem saber o que era. Ele é um dos escravos recém-chegados, então é que não fala português. Não falar português é bem o caso. E ele foge e ele come terra num terreiro, ele come terra e diz assim, mas por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Ele está se matando. Ele se mata, assim. Uma Ele prática se comum mata de suicídio. comendo a terra, a lama. E ele come, ele mastiga, e de repente ela parece morta. Mas é isso muito não é a moldura violento. não é a moldura, isso é o conteúdo da nossa... Não é a moldura. A Karine só traduz você. Só essa cena não é a moldura. Essa cena dos negros, dos escravos, ali já é... Enfim, se deu vontade de vocês verem o filme, era isso que a gente queria. E outra coisa, tem que ver no cinema, hein, gente? Agora, tem e a uma legenda? cena Para com isso, essa mania de ter que ver cinema. Não, mas é porque tem uns planos assim, com aqueles horizontes mineiros, A televisão assim. lá de casa é 40 polegadas. Gente, eu tenho que mudar de assunto. Mas só um instantinho, e a legenda? Como é que... Pois é, olha aí, viu, Daniela? Isso é grave. Vamos pensar. Carlos Eduardo Bichovski.
Essa ideia de ter um consórcio de instituições que praticam o ensino à distância, é isso que é a novidade? Ou não, já existe há muito tempo? Não, na verdade, nós começamos isso, mas é um sonho do Darcy Ribeiro, que acabou se perpetuando no Rio de Janeiro. A UFRJ, o ERJ, o Rio Rural, o UF e o Cefet se juntaram há quase 20 anos atrás. Eu estou desde o início, eu sou o Jurássico do pedaço hoje em dia, já está na hora de... Mas nós construímos todo esse sistema onde os cursos de graduação dessas universidades públicas são oferecidos em 30 polos em todo o estado. São 15 carreiras e cerca de 40 mil alunos. Tá. Quais são as carreiras mais procuradas, Carlos Eduardo? Pedagogia é uma carreira procurada, engenharia de produção, nós temos muito curso de licenciatura, física, matemática, história é bastante procurada. História da UF, um curso da Unirio. E vocês têm... O curso dura quanto tempo? Os cursos têm a mesma duração dos cursos presenciais e são cursos absolutamente com conteúdo equivalente ao presencial. E o interessante é que nós já temos um certo número de anos, né? Motivo pelo qual eu já estou quase jurássico nesse pedaço. Mas nós já passamos por muitos ENADs, que é o Exame de Avaliação de Final de Curso dos alunos de graduação. E nós estamos, assim, entre as melhores avaliações presenciais e à distância. Nós tivemos, no último ENAD de 2016, 2 cursos avaliados. Administração, que é dado junto com a Rural, e Administração Pública, da UF e do Cefet. E nós tivemos o 2º lugar em Administração Pública, de 60 cursos avaliados, e ficamos no lugar 50, mais ou menos, entre 700 e 800 cursos presenciais à distância. Então, quando a gente fez esse negócio há 20 anos atrás, eu morria de medo. Eu sou do FRJ, vamos fazer, porque no mundo se fazia. Posso falar uma coisa que me chamou a atenção? A gente está falando aqui da exclusão, né? Da exclusão de uma parcela, eventualmente, que tem algum problema de linguagem, da questão dos negros, né? O que eu acho que é legal nesse sistema é que nós estamos falando, nesse caso, de uma exclusão da maioria. A maioria da população brasileira não tem acesso a estudar. Quer dizer, nós estamos falando de incluir gente que mora no interior do estado, que trabalha, perfil socioeconômico mais baixo, pegar eles, claro, de um padrão que às vezes deixa a desejar e levar eles a um padrão entre os melhores do país. Então é uma trajetória... É bonito isso, sabia? Eu fico muito orgulhoso, assim como ela tem orgulho do filme dela. Achei mal barato você olhando lá. A gente tem orgulho de estar tentando ajudar, né? E 20 anos atrás é o começo da internet no Brasil, não é isso? Então, como é que foi esse processo? Não era internet, né? Na verdade, na época, era material impresso, tinha internet, mas muito precário. E nós temos polos em todo o estado, são 32 polos em todo o estado, onde nós temos tutoria presencial. Então, é um sistema que tem uma parte presencial e, cada vez mais, que nós hoje temos internet geral, né? É óbvio. Mas vocês começaram o quê? Com programas gravados em televisão? Não é televisão. Como é que é? Pois é. O aluno, ele faz o vestibular, o Enem, tem sistema de cotas e entra. E fica regularmente matriculado em uma das universidades. Aí, ele tem um polo onde ele frequenta os laboratórios e ele tem tutorias presenciais nos 2 primeiros anos. Ele tem material impresso e ele vai ser levado gradualmente ao mundo virtual. Porque é um processo de inclusão, senão a gente está incluindo ninguém, né? Porque essas pessoas não têm essa dinâmica de estudo. A gente vai levando ele, aí aos poucos ele vai virando um aluno nesse espaço mais virtual. Ele faz as provas nos polos, que os professores das universidades, os docentes, preparam, e tem tutoria à distância, e aí ele vai andando no curso dele. Então é um pouco isso, né? Tem, claro, televisão. A gente tem vídeo, né? Não televisão. A gente tem uma série de recursos, de multimeios, mas não é o foco principal. Acho que o foco principal é ainda a leitura. É o material impresso que vocês... Material impresso, tem material na internet, tem tutoria presencial, tem a tutoria à distância, a gente está usando muito recursos de redes sociais, quer dizer, é um blend. Quer dizer, o que tiver, assim, se vocês tiverem alguma aí, te pega, porque o que tiver que a gente puder colocar no pedaço para poder atrair o aluno, porque é difícil, né? Imagina, Vera, a pessoa entra no curso de física da UFRJ, ou no curso de matemática da UF, ou da Unirio. Ele tem uma barreira lá que não é só da educação à distância, ele tem uma barreira cognitiva para conseguir transpor aquela dificuldade de conteúdo. E o curso é um curso igual, mesmo padrão. Então, o que tiver no pedaço a gente usa, né? A gente vai agregando. E como a tecnologia vai melhorando, a gente tem muita internet, a gente tem muito recurso.
Então, eu diria que a gente não despreza a tutoria presencial, mas também valoriza a internet. Então, a gente vai usando todos os recursos que pode. Quem é que procura esse ensino à distância? Olha, Porque você tem que fazer um vestibular, digamos. Eu moro em Cantagalo, faço um vestibular aqui, passo. É isso? Nós temos um polo em Cantagalo, por sinal. Tá bom. Eu gosto de Cantagalo, porque Euclides é de Cantagalo. Lá a gente tem polo, eu gosto também. E ele passou no vestibular, o perfil dele 60% dos alunos têm mais de 7 anos de que terminaram seus estudos. A idade média está caindo, começou em 30 e tantos anos, está chegando em 30 e poucos, porque esse público que queria estudar já foi entrando. E muito jovem também. Você tem um perfil de idades muito variado, mas você tem uma tendência a ser um público-alvo mais velho. O pessoal que tentou entrar na faculdade, desistiu porque teve que trabalhar e aí resolve retomar o estudo? É um pouco não, isso? Eu não é isso, acho. não. Acho que a gente que nem nunca sonhou que podia estudar e chega em Cantagalo, um polo CDS com curso de História, dá no Rio, por sinal. E os nossos cursos eles têm 600 disciplinas que são distribuídas em todas as universidades. Legal. Então, na verdade, eu gosto muito da citação de Cervantes, né? Que ele diz que um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Um sonho que se sonha juntos transforma ele. Então, foi um sonho que as universidades construíram junto com o governo do Estado, junto com o governo federal na CAPES, que a gente acabou ajudando a construir a Universidade Aberta do Brasil. Então, é uma coisa que envolve... E as prefeituras municipais que sustentam o polo, no caso em Cantagalo. Então, foi uma irmandade que foi criando essa possibilidade e muito puxada por essas cidades do interior, que aquela pessoa que está morando em Cantagalo, o que ela vai... Tem família, trabalha. Tem trabalho. Como é que ela vai sonhar em estudar no Rio de Janeiro, né? Mas aí chega em Cantagalo, perto da praça, um polo. E os professores, quem são esses professores? Eles são é o curso normal de cada disciplina? Nós temos todos os docentes das universidades, são 700, 800 docentes de cada disciplina, que são docentes das universidades, geralmente doutores, pessoas pesquisadores. E aí nós temos também 2.000 tutores. Então é uma árvore, Esses tutores, quem eles são? Nós temos tutores presenciais que ficam nos polos. Aliás, em Cantagalo tem tutores de história muito legais. Escolhi a cidade certa. Você escolheu legal, porque lá em Cantagalo eles fizeram um grupo de pesquisa em história. E estão produzindo conhecimento, né? Então você tem tutores, geralmente tem pelo menos uma especialização, mestrado, muitos com doutorado, que fazem a tutoria presencial, e tutores que são alunos, de uma maneira geral, de pós-graduação dos professores dessas universidades. E aí essas são pessoas muito bem formadas, imagina, a gente tem o maior orgulho do quadro de tutores que a gente tem. Então, é uma junção de vários... E evasão, ela é maior, menor, é parecida com... Você sabe que eu estou acabando de escrever exatamente um artigo pesquisando isso, né? O que acontece é que nós temos cerca de 25% dos alunos que a gente chama de não alunos. Eles entram e não fazem nenhuma prova depois de 2 meses. Então, nós, depois de um certo tempo, achamos que não era justo considerá-los, porque é um fenômeno da educação à distância. Só fica aumentando teus números e não te dando exatamente, nada, né? Eu queria poder tirar, mas não fazem nada. Fazem nada. A gente tem o registro disso. Se você retirar esses alunos, nós estamos diplomando cerca de 75% dos mesmos cursos presenciais. Com gente, o financiamento disso é favorável para o sistema público, são pessoas que têm mais tempo sem estudar, e, enfim, eu acho positivo, acho que é um número positivo. Maravilha. Pois vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já com Sem Censura. Voltamos com o Sem Censura e deixo passar a palavra para Bruno Barros. Ei, Vera Barroso. Mariane Garcia, ela diz que é muito difícil para o surdo viver numa sociedade nada inclusiva. Ela diz, por exemplo, uma simples consulta médica vira um problema, assim como assistir um filme nacional no cinema e ao teatro e etc. E aí tem uma pergunta para a Karine, aqui, nossa intérprete. Querem saber como que surgiu o interesse dela por Libras. Por Libras ou pela Libras? Não sei. Pela Libras. Eu vou fazer e vou falar junto, rapidinho. O meu interesse na língua de sinais foi porque eu tinha um primo surdo que estudou no INES quando ele era pequenininho. E, aos poucos, quando eu passei na faculdade de pedagogia do INES, eu tive contato com os meus amigos surdos e aí eu fui desenvolvendo. Eu fiz o curso de Libras no nível 3, mas o meu contato maior, o que a gente chama de intimidade com os surdos, isso me fez a aquisição da língua brasileira de sinais, que o sinal é esse aqui. Língua de sinais, perdão.
e língua brasileira de sinais. Esse é o sinal novo convencionado. Libras. Língua de sinais, Libras. Passou? Viu? Olha aí. Deixa eu só passar a palavra de novo para o Eduardo, porque ele tem um recado preciso. Isso. Primeiro que os cursos são gratuitos, como são os cursos presenciais, e as inscrições, a gente tem 2 exames de ingresso por ano, e as inscrições para 15 carreiras em 32 polos termina amanhã. Caramba! Amanhã. Nós estamos com a inscrição aberta já há 30 dias, portanto, se vocês estão nos ouvindo e tiverem interesse em fazer o nosso curso, tem que ser rapidinho, porque a inscrição termina amanhã. Pela internet. Tá, e é bacana, porque, por exemplo, é um curso altamente inclusivo, porque você, sendo surdo, você pode seguir com muito mais facilidade do que... Nós temos um conjunto razoavelmente grande de alunos que são surdos e deficientes visuais. Inclusive, a gente usa o DocsVox do Antônio, né? Isso. Acoplado ao curso, então a gente tem também essa característica. Ah, bacana, bacana. Vamos passar a conversar com o Steven Boxey. Sim. Mas você fala português melhor do que eu. Há quanto tempo você se interessou pela cultura brasileira, Steven? Há muitos anos, eu nem sei quantos, mas há 14, 15 anos que eu venho ao Brasil todo ano. Alguns anos, enfim, passando um ano inteiro, outro ano inteiro, 6 meses, 4 meses. Então, assim, uma intensidade assim, interessante, né? Porque minha sociabilidade, de certa maneira, durante esses 15 anos últimos, realmente aconteceu aqui no Brasil, né? Então, assim, um bom tempo. Tá. Você estuda história também? Sim, eu estudo, na verdade, assim, eu tenho um pé, assim, meio em cada coisa, um pouco exuístico, né, de Exu, né? Na filosofia, sabe, assim, na história, em letras, né? Enfim. Você está lançando um livro e e já defendeu a tese de doutorado? Explica. Sim, a minha tese eu defendi em 2012 nos Estados Unidos, na Universidade da Brown, né, que é uma universidade importante de ponta nesse país, que criou o primeiro programa de estudos luso-brasileiros. E eu estou dando continuidade a esse projeto que eu fiz nessa universidade, que é sobre samba, negritude e censura, né, no programa Censura, né, falando sobre censura, né, na ditadura militar brasileira. Sim. Esse programa chama Sem Censura porque ele data do fim da ditadura militar. Exatamente. Então é por isso que tem censura no seu, que fala da ditadura, e aqui é sem censura. Sim. Né? O que foram os arquivos que você pesquisou? Então, os arquivos é uma questão interessante porque, na verdade, é assim, uma excelente maneira para encerrar o meu projeto. Tá. Porque, por incrível que pareça, a discussão sobre a censura no samba é quase inexistente, ou seja, não existe, né? Ou seja, se falou muito sobre a censura na MPB, né, do Chico, e enfim, essa galera toda. Aí surgiram outros livros sobre o brega, mas muito recente isso, né? A censura no brega, a censura, sabe, na música sertaneja, e o samba praticamente nada. E em poucas palavras, algumas pessoas, uma amiga minha, né, que era jornalista do Globo, me falou do novo acervo no Arquivo Nacional, onde tinha milhares de sambas censurados. Eu descobri, imagina assim, um certo tesouro nesse sentido, que nem tem como dar conta, sabe, do que eu descobri lá. Sim. Você, inclusive, descobriu um autor pouquíssimo conhecido, sim, que é o Kim. Kim Negro. Que é o Kim Negro. E que, na verdade, você descobriu. Ele é um bom sambista? As músicas são boas? Não, então, o que eu acho interessante é que ele foi tão censurado que é um cara desconhecido. Praticamente ninguém sabe. Você acha que ele é desconhecido porque não passava nada? Também. Não, eu acho que também é um reflexo, sabe? Eu acho que da condição do negro na sociedade, né, que não pode dizer, mesmo quando quer dizer assim e falar sobre sua negritude, né, não tem essa possibilidade, né, não pode ser negro, né. E ele é muito interessante, ele debochava, inclusive, dos próprios censores em algumas letras, né, que é bastante engraçado, mas ele falava muito sobre esse universo da macumba, e ele fala uma coisa interessantíssima, assim, de todas as coisas que ele, os assuntos, digamos assim, que ele estudou e tal, que ele disse, eu não sou como é que brasileiro, eu sou africano, né? Que é interessantíssimo isso, né? Porque se fala muito na identidade nacional, sabe, essa insistência toda,
E, na verdade, ele tinha, assim, uma outra maneira realmente de, assim, abordar essa questão, sabe, da negritude. Porque muitos sambistas, músicos durante a ditadura, é uma questão muito complexa, mas eles estavam, entre aspas, perdendo o rebanho, ou seja, os adeptos, digamos, do samba, para a cultura black americana. Enfim, era um contexto muito complexo, assim, nessa época. Então, várias ideologias que atravessam, sabe, a subjetividade, né, até que ponto você está realmente como não traindo, sabe, sua cultura, mas realmente sendo muito insensível, sabe, com a questão, sabe, da própria soberania, sabe, cultural, né? Até que ponto, você está sendo entreguista, inclusive, sabe, com sua cultura, né? Você acha que durante a ditadura militar o samba realmente ele saiu de moda, foi isso? Ele deixou de ter visibilidade, ele foi mais massacrado do que antes? O que eu acho interessante que é preciso ser dito é por que não existe até hoje um livro contundente, ou seja, sobre o período da ditadura militar brasileira. Ou seja, uma loucura quando a gente pensa, assim, eu chamo essa época uma segunda idade de ouro. Então, se foi uma segunda idade de ouro, com tantos sambistas, eu nem preciso dizer assim, Clementina... Você está falando de cultura popular. Dos sambistas, Candeia, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, sabe, Bete Carvalho, Clara Nunes, ou seja, essas pessoas todas, Ney Lopes, né? Como é possível assim não existir realmente muitos livros sobre esse período? A avassaladora maioria dos livros são sobre o período da nacionalização do samba. Ou seja, mas é muito interessante, eu tenho várias perspectivas sobre isso, porque esse período da nacionalização do samba celebra a mestiçagem, né? E isso, obviamente, é uma coisa que muitas pessoas, né, querem dizer, como nós resolvemos o problema, sabe, do negro. E a ditadura demonstra que não, é muito pelo contrário, né? Persiste muitos problemas. Você está falando do período da nacionalização, é quando Getúlio Vargas pega a Rádio Nacional e elege a mestiçagem como a grande perspectiva de união do povo brasileiro. Sim, que é um movimento, na verdade, assim, não no sentido assim político, sabe, assim lato, mas digamos assim que acontece desde vários ângulos assim na sociedade, né? São vários projetos culturais, ideológicos que vão indo numa certa direção, sabe, de realmente algumas pessoas dizem até desmacumbar, sabe, o samba, ou seja, tirar. A gente vai ver isso de diversas formas, como os tambores, inclusive, assim, são tirados, inclusive, sabe, amenizados, vamos dizer assim, nas gravações. Isso é um aspecto que é recuperado, por exemplo, nos anos 60 e 70, que a gente nota que as gravações tentavam captar, sabe, esse elemento espontâneo de aí, bom, vamos lá na batucada, gente, né? E aí pois é, os anos 70 é em plena ditadura militar. Então, dessa época da nacionalização, da desmacumbização do Getúlio Vargas, o que a ditadura militar vai fazer com o samba, então? Então, é interessante. Então, eu acho que nesse contexto de, por exemplo, os movimentos de independência na África, começando com Gana em 57 e tantos outros países, o próprio papel do Itamaraty é interessante nessa época, sabe, na discoteca, as músicas, né, que eles usavam para representar a brasilidade. Historicamente, isso também vai mudar nessa época, que vai ser assim mais MPBista, com Jorge Ben e alguns negros. Então, mas afinal de contas, várias organizações também negras, muita conscientização, sabe, na negritude vai acontecer. Eu acho que isso gerou assim uma dificuldade para muitos pesquisadores brancos, principalmente no Brasil, da classe média e classe média alta, que não tem uma formação, sabe, tem uma dificuldade, sabe, para realmente se fazer uma desconstrução, sabe, própria de si mesmos e da branquitude, sabe, para se aproximar mais do negro, em vez de simplesmente ter o negro na cozinha, sabe, ou seja, cultivar uma sociabilidade, sabem, que realmente tem amigos negros e amigas negras. E aí, isso, na verdade, estamos falando sobre a exclusão, né, em tantas esferas da vida. Realmente, eu acho que se trata disso, porque tem uma distância muito grande entre ricos e pobres, enfim, pessoas indígenas, sabe, pessoas brancas, etc. Você eu acho dizendo, desculpa, sim. É uma exclusão pensada.
Ah, não, sem dúvida. É um projeto. Totalmente. Você tá falando que totalmente. o teu estudo te leva a um projeto. Sim, como sim, se um fosse projeto. de exclusão, é isso que você Sim, tá... sim, não, com certeza. Ou seja, a gente vê no Estado, realmente, assim... Branqueamento do samba. Os sensores, assim, que tem uma ideologia ali, sabe? Ela não é sempre totalmente consistente, mas, afinal de contas, tem uma consistência. Quais são Ou as seja, frases dos censores? O que eles dizem, basicamente? por exemplo, é uma excelente pergunta. Por exemplo, Candeia é um ótimo exemplo. Todos nós sabemos aqui que ele foi uma grande figura da resistência negra, né? Assim, ele teve o Quilombo, né? Que foi, enfim, uma escola de samba, mas muito mais do que isso, né? Um centro cultural. E o Candeia, eu pensava, nossa, eu não aceito a ideia de que ele não fosse censurado. Ou seja, se ele foi, assim, essa figura da cultura negra, é só questão de achar, né, encontrar um samba, né, dele censurado. E eu encontrei isso, né? E é muito interessante porque ele fez esse samba, Morro do Sossego, foi censurado em 71. E ele fez com Arthur Poerner, um músico muito importante, e o Arthur nem sabia dessa história da censura. Então, será que o Candeia sabia? Mas respondendo a sua pergunta, para ser mais sucinto, é muito interessante. O que foi problemático, em particular, foi, eu acho, o samba é um samba calangueado, ele inteiro, mas tem um último verso que os censores achavam que incitava a luta de classes, né? É muito interessante isso. Mas, na verdade, o samba em si já é sobre uma história, sabe, do pai Caterino, né? Que enfim, umas experiências assim num terreiro no Rio de Janeiro, enfim, mas é bem interessante. Esse livro existe, que a gente pode comprar? Então, eu espero lançar o livro, a ideia agora em 2018, né, com um documentário, que em poucas palavras são todas as filmagens que eu fiz, né, para registrar as falas e usar, porque é vozes do samba. Então, eu estou falando sobre essa pluralidade e só para dizer, enfatizando o pensamento negro do Brasil, passando a palavra, sabe, aos negros, também aos brancos em menor grau, mas, sabe, criando, eu acho, um coro muito interessante, né? Maravilha, muito bom. A gente ria muito com os censores, né, gente? Eu queria agradecer aos nossos convidados, a Daniela Thomas, ao Steven, a Solange, a Karine, ao Carlos Eduardo, a vocês que nos acompanharam de casa. A gente agora vai ficar no Facebook só e o Sem Censura volta amanhã, quinta-feira, às 5 horas da tarde, como todos os dias. Foi um prazer vê-los. Até amanhã. Nós estamos agora só no Facebook, saímos da televisão. Quando você fez o filme, não, né? Sinal, você não... Não me fizeram. Não, vou chorar. Queremos ser batizados. Queremos batismo. Mas tem que ser um surdo, né, para fazer o batismo. Tem que ser um surdo. Pô, eu perdi essa oportunidade. Como é que ele chama? Valdo? Valdo, Eu vou todo o pessoal do Ines lá, vou lá na TV Ines ver, pedir um batismo. Bruno, você tem perguntas, comentários? Tem perguntas, comentários. Tete Andrade disse que quando ela ouve essas histórias do professor Carlos Eduardo, ela fica tão feliz que ela pensa em ver até a luz do fim do túnel. É verdade, é bacana mesmo. Que bacana, viu? A Socorro França, ela disse que adorou o tema da redação e ela quer saber como é que foi sentido pelas pessoas, pelos surdos, pelos alunos lá do Ines. Ela quer saber como é que eles ficaram. Foi uma festa. Uma festa, uma felicidade. Eu acho que a Viviane, bom, não vou citar não, mas assim, uma que é minha bolsista de iniciação científica,
Ela me abraçava e chorava, não parava. Aí tem essas coisas rápidas, eu sou um pouco antiga. Não, a outra que... Como é? WhatsApp. Não, a outra, que é uma frase só. Twitter. Só da frase. É Twitter? Não, é uma frase que fala assim, sou o tema de redação. Hashtag. A hashtag. Hashtag. Sou o tema de redação. Então, assim, é uma felicidade mesmo. É a visibilidade. E não é essa visibilidade, assim, meio complicada, frágil. Não, e não é paternalista, não é demagógica, assim, ela é certinha. Todo mundo quer seus 15 minutos de fama, não é isso. Eu acho que pelo contrário, é uma coisa densa, histórica. Eu acho que é aquela cena que a Daniela, aquela cena daqueles negros com aqueles instrumentos é uma cena, assim, muito parecida, porque aquela cena não pode ser moldura. Ela não é moldura, ela é conteúdo. Só aquela cena já vale o filme inteiro. Eu, para explicar para os meus alunos o que foi a experiência da escravidão, e esse menino o Joaquim Nabuco tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a sua obra. E a obra da escravidão está dentro de nós. Somos nós. E o Barroso teve aquele ato falho, aquilo é obra da escravidão, que o Barbosa é um negro, como é? Negro... Nossa, aquilo foi terrível, né? O negro ele culto, queria fazer bacaninha, né? Ele queria... horrível. Ele então queria aquilo é a obra e da escravidão, enfiar está introjetada. Isso a pessoa tem que discutir isso. Eu converso isso com os meus alunos negros, porque está havendo uma segmentação dentro, está falando para ele, uma segmentação entre os surdos, que é, além dos gays e tal, que também fazem o grupo, mas dos surdos negros. Eles estão querendo e estão se encostando no movimento negro, de uma maneira geral, para trazer suas questões. Tem um comentário aqui da Sol Lima, se alguém quiser comentar, é sobre o filme da Daniela, sobre, a temática. Ela disse que as consequências da escravidão estão aí até hoje. Muito da nossa desigualdade social, sobretudo na população negra, tem a ver com o contexto histórico. Ela segue aqui dizendo que o racismo está entranhado nas pessoas e que só as novas gerações poderão se ver livres desse preconceito. A gente viu um filme na pesquisa do Joel Zito, vou falar, né? Araújo, que fez a Negação do Brasil. Esse é um filme que acho que ele tem que ser visto assim, sei lá... Com loop, né? Looping, assim, sabe? Uma vez por mês, sei lá. Que é a história do negro na TV, na novela. É de chorar. Tem uma sequência que é a Ceissa, não sei, é até chato de falar assim, nomear, porque deve ser muito duro para ela, assim. Teve uma novela nos anos 80, 90, ela tem uma relação com um homem branco e ela beija. E a Globo recebeu cartas que diziam assim, esse homem tem que lavar a boca quando chegar em casa. Que eles queriam que esse tipo de coisa não acontecesse mais na novela. O Sérgio Cardoso, inclusive na Cabana do Pai Tomás, imagina, ou seja, em vez de contratar atores negros, ele pintou, sabe, o próprio... Zezé Mota, que a sociedade inteira ficou chocada que ela namorava. Lembra? Ela contou essa história que namorava, não, ela tinha, par dela de cena era branco. Pois é, tudo isso. E isso é... Valmor Chagas, no Chica da Silva? Chagas. Filme. Mas, enfim, são coisas assim, o racismo, a gente demorou muito para aceitar que somos racistas. Esse é outro problema também. O Brasil entrou numa fantasia sobre essa coisa da democracia racial. Que é o que ele fala. É um país racista sem racistas. Um país racista sem racistas, exatamente. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é aceitar que há racismo, e lutar contra ele. Mas se você não aceita que há, se você fica inventando que não, a democracia racial não tem isso, você não enfrenta e não supera, né? Estão pedindo aqui pra gente que você esqueceu de dar o site e passaram aqui, que é www.cederj.edu.br, tá certo? Tá certíssimo. CEDERJ é C-E-D-E-R-J, não é com S, não, né? É C, né? É consórcio, né? É o consórcio das universidades públicas. .edu.br. Aí. O filme mal estreou, quer dizer, estreia amanhã, já tem gente querendo saber o que a Daniela está pensando para o próximo filme. Se tem alguma temática atual ou histórica, alguma coisa gente, que é tão louca a minha vida que o meu próximo filme já está pronto, finalizado, guardado a 7 chaves. Só seu também? Só meu também. Quanto tempo se demorou para fazer o Vazante? Desde que eu quis fazer, do dia que eu falei que eu vou fazer um filme com esse tema,
A história foi 20 seu pai anos. que te contou e aí... Não, meu pai me contou essa história em algum momento da vida, não me lembro exatamente quando. Mas eu fui numa fazenda em 97, me lembro disso por causa que meu filho tinha acabado de nascer, estava com ele no colo, nas fotos. Quando eu cheguei nessa fazenda, eu entendi que ali eu podia contar aquela história, ali eu podia... Essa coisa, né? Quando você viu a casa no filme, você fala, onde é que é essa casa? Onde é que tá? Não, eu pensei, será que ela fez no computador? Não. Eu cheguei a pensar isso. Não é computador. Então é o seguinte, tem muitas fazendas como aquelas ali em torno. Hoje em dia elas fabricam queijo, são fazendas imensas, praticamente o dono, a família mora assim em 2, 3 cômodos, né? Porque a casa é imensa. E eles fazem queijo do Cerro, né? O queijo do Cerro em torno, mas tem muitas fazendas mesmo. E foi uma historiadora lá do Cerro, a Zara, que nos fez uma pesquisa sobre essas fazendas e nos fez esse tour. Mas é impressionante, que no Vale do Paraíba você tem umas fazendas lindas, mas todas com detalhes de ferro batido, não sei o que lá, com janela, com vidro. São do século XIX. Exatamente, final do século XIX. Essa aqui é tuas... 1764. Exatamente, é século XVIII. Elas são incrível. inteiramente diferentes. Elas são do post. São, exatamente, do francês. Samambaia, lá aquela fazenda lá em cima em Petrópolis, ali aquela fazenda é do 18 da vida. Não conheço. Ela é antes de Petrópolis, da fundação da própria que cidade. legal. E ali passavam os tropeiros. Exatamente. E ela está bem ainda. E o legal é que a gente foi em Jardim lugares lá, a gente foi numa paisagem incrível que tem no filme, vocês vão ver um lugar cheio de pedras, assim, que as pessoas passam através disso. Ele chama assim, Caminho dos Tropeiros. A gente esteve lá, sabe? As pessoas, por exemplo, que fazem os escravos da casa, eles são descendentes, alguns deles descendentes de escravos que moraram naquela casa, sabe? Porque a sociedade, tem vários grupos, sociedades quilombolas na vizinhança, a gente visitou todas. E a gente selecionou os personagens, os atores, né, não atores, para fazer os escravos da senzala dos quilombos. Eu gosto muito no final do filme. Você não vai contar. Não vai contar. Spoiler, não. Não conta, Vera. Acho uma ótima história. Ai, que bom. Mais uma? Olha aí. Tem uma pergunta interessante aqui da Olga Mantuano. Ela disse que é pedagoga aposentada e ela gostaria de fazer um curso sobre a língua de sinais. Ela perguntou onde é que ela pode fazer e qual é o endereço. Quer dizer, não precisa dizer o endereço. Um curso sobre ou um curso B? Um curso sobre a língua. Qual a diferença? Eu já quer aprender para ensinar, certamente. Um curso de Libras. Eu acho que no INES, ela tem que tentar a matrícula lá, porque a procura é muito grande, é impressionante. A gente de ouvintes? Nossa, eu acho que em média de 800 alunos matriculados. Nossa. Que legal. É uma outra Fora a escola. fila, né? Não, e fora a fila. Fila para inscrição, fila para sorteio. Muitas pessoas têm interesse em fazer curso de assim, o espectro varia desde familiares ao sujeito do Ministério Público, ao pipoqueiro, a moça que faz yoga. É impressionante. Existe isso é bom, porque trabalha o entorno, né? Porque essa língua em outros falantes, para o surdo, é muito bom. Como é que você se interessou por isso? Como? Como você se interessou por isso? Olha, eu fiz história na UF naquele período interessante de 75 a 79. Fui para Portugal. Quando voltei também, nós fomos colegas, né? 75, 79. Não, eu fiz 77, 78. Então, na UF? Então, nós estávamos... Aí eu me formei, fui para Portugal, mas aí, enfim, aí voltei e fui dar aula numa escola em que tinha uma professora de geografia que dava aula no INES. Aí ela disse assim para mim, por que você não vai dar um pulo lá, vai ter um curso? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu estava dando aula de história para ouvinte. Vai ter um curso de especialização, 900 horas lá, para deficiente auditivo. Na altura se falava assim, né? Engraçado que eu tinha um tio, né, meu querido tio Roberto, que morava na Soares Cabral, e ele sempre falava, olha lá os surdos mudos, que lá, o instituto era o Instituto Nacional dos Surdos Mudos. Claro, eu aprendi isso Então todo mundo... Então eu conhecia, porque minha prima morava ali na Soares Cabral, eu estava sempre ali, mas nunca tinha me tocado para isso. Na rua tinha um amiguinho que era o mudo, mas assim, imagina. E ele, naquela altura, que era meu amigo de rua... a história do hiperlink, né? Ele já estudava no instituto, que mais pra frente eu fui trabalhar. Estou lá há 35 anos, né? E aí eu fui lá matricular em 80, 81, mais ou menos. Quando eu subi aquela escadaria pela primeira vez, eu nunca mais saio daqui. Foi amor à primeira vista. Ai, que lindo. Estou lá.
apaixonada, escrevendo e assim por dentro, porque eu sou historiadora e faço e trabalho e pesquiso esse tempo todo a própria história da instituição. Mas e a instituição com esses diálogos com outras. Acabei de encontrar agora uma que é segredo, ninguém pode saber, tá? Ninguém vai saber, ninguém vai contar. Acabei de encontrar um documento que é uma tensão entre o diretor no século XIX, 72, aqui para o meu amigo, uma tensão entre o diretor e uma autoridade do Império, assim, mas por que você matriculou a preta Raquel? E ele falou assim, não, mas ela está alforriada, eu tenho a carta de alforria. Porque para ser matriculado não podia ser escravo. E aí foi cobrado porque disse assim, não, eu tenho o documento, agora eu estou atrás do documento. Tem uma coleção só de carta de alforria que está no arquivo da cidade. Então a vida de historiador é muito sofrida, a gente fica é muito bacana pra lá e pra cá. isso. Mas é segredo, tá, gente? Isso não conta pra ninguém. É pro livro dos 160 anos. Podemos Spoiler, encerrar, hein, o que mais tem? Só falando em spoiler, um apelo aqui da Rosane Silva. Não conta o final, Vera. O final do filme. Você fez 3 tentativas. Não, gente, eu só estou fazendo vocês ficarem interessados no filme. A gente está provocando. Ó, estratégia, ó, o final, ó, estratégia. Estou querendo que vocês assistam. Vou contar na sabe aquela cena final. Pega aquilo, eu gostei muito aquele. Eles ficam tocando música. Então, vamos lá. Então, eu queria agradecer de novo a presença da Daniela, do Steven, da Solange, da Karine, do Carlos Eduardo. Agradecer a vocês que estão em casa nos acompanhando. A gente volta amanhã, 5 horas da tarde.